Olá, pessoal. Essa aulinha extra, na verdade, é uma ajuda para vocês que vão fazer a prova em casa, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a prova aqui e vou fazer a leitura da prova junto com vocês, certo? A partir daqui eu vou dar algumas dicas e vocês vão ter, a partir dessas dicas, um subsídiozinho para poder estar resolvendo essa prova, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa prova de matemática, certo? Não esqueçam de escrever o nome de vocês, façam isso imediatamente, assim que vocês receberem a prova. E a primeira questão de matemática diz o seguinte: quais são as raízes da equação? E aqui eu dou a equação: x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Lembrem da aula, a gente separa o A, o B, o C, certo? E aí, em seguida, a gente usa a fórmula de Bhaskara. Com a fórmula de Bhaskara, vocês vão identificar as raízes, ou a raiz, né? Pode ter duas ou uma raiz. Essa daqui não vai ter zero raízes, certo? Pelas alternativas. E aí, vocês vão marcar a alternativa com as raízes corretas, ok? Na questão 2, diz o seguinte: quantas raízes a equação 2x ao quadrado mais 12x mais 16 igual a zero possui? Ok? Então, vocês vão pegar essa equação aqui e vão fazer, como na anterior, a fórmula de Bhaskara, só que vocês só vão calcular o delta, certo? Calculando o delta, dependendo do valor de delta, vocês vão saber quantas raízes essa equação possui, ok? Na questão 3, nós temos qual o coeficiente linear, o b, da função f de x é igual a 25x mais 12, ok? Então, vocês só vão marcar a alternativa que indica o coeficiente linear, ok? Essa questão aqui não precisa de continha. Você bate o olho aqui nessa função aqui de primeiro grau, e aí você já identifica o b logo de cara, certo? Na questão 4, nós temos o seguinte: um táxi cobra R$ 5 no início da corrida e mais R$ 2 por quilômetro rodado. Qual a lei da função que expressa o custo da corrida? Então, vocês vão colocar, marcar a alternativa cuja função vai indicar qual vai ser o preço da corrida de acordo com a distância percorrida por esse carro, certo? Por esse táxi. Então, marquem a alternativa que forma a função. Essa daqui também não precisa fazer continha, não precisa fazer cálculo, certo? Na 5, nós temos o seguinte: uma pedra foi lançada formando um arco descrito pela função. Aqui nós temos essa função. Y igual a menos x ao quadrado mais 8x, onde y é a altura e x é a distância percorrida por essa pedra, certo? Então, qual o ponto mais alto que essa pedra atingiu? Então, vocês vão fazer o quê? Para poder identificar o ponto mais alto, vocês vão calcular o y vértice, certo? Com o y vértice vai ser o ponto mais alto na função, certo? No gráfico. E aí, a partir do y vértice, vocês marcam a alternativa correta, ok? Na 6, nós temos qual a soma das raízes da equação x ao quadrado menos 5x menos 9 igual a zero. Então, vocês, para isso, vão precisar da formulinha de soma das raízes, certo? Busquem essa fórmula, soma das raízes, apliquem a fórmula. Para usar essa fórmula, vocês precisam saber identificar quem é o A, quem é o B, certo? E quem é o C, ok? Na questão 7, nós temos marque a alternativa que representa uma função afim crescente. Então, vocês precisam ver o que define uma função afim crescente. Eu falei isso várias vezes na aula, certo? Essa daqui não precisa estar fazendo continha. Só de olhar para a função, vocês vão saber qual é a crescente e qual que não é crescente. Lembrando que vocês têm que identificar
os coeficientes, o A e o B, certo? É um detalhe em um dos coeficientes que define se ela é crescente ou decrescente. Na 8, resolvendo aí na equação 2x menos 6 maior que zero. Ah, sim, lembra, essa questão aqui, essa questão aqui, ela foi anulada, certo? Então, vocês podem desconsiderar ela, porque eu acabei não colocando as alternativas corretas, certo? A alternativa correta não está dentro dessas 4 alternativas. Então, eu acabei por anular essa questão, ok? Mas ela é passível de ser resolvida sem as alternativas. Você só precisa identificar quais valores x pode assumir nessa equação aqui, certo? Para isso, você só precisa isolar o x, igual numa equação normal. Na 9, nós temos quais as raízes da equação x menos 3 vezes x mais 4, certo? Essa daqui, basicamente, você não precisa fazer continha, certo? Se quiser, pode fazer. Vai ser uma equação de segundo grau, vai acabar indo para o Bhaskara. Se a gente quiser usar a propriedade distributiva, certo? Multiplicar por chuveirinho, e aí isso aí vai nos levar ao Bhaskara. Mas, como a equação está fatorada, vocês conseguem identificar as raízes, né? Os dois valores de x que fazem com que essa expressão aqui fique igual a zero, ok? Prestem bastante atenção. Na última, por fim, nós temos a 10, analise a parábola representada abaixo e assinale a informação correta. Então, vejam aqui a parábola, certo? Para que lado está virada a concavidade dela, ok? E aí nós temos o seguinte, as alternativas fazem descrições do gráfico. Vocês têm que marcar a alternativa correta. Nós temos a parábola, apresenta concavidade para baixo, vértice 2, 1, certo? Lembrando, quando se tem coordenadas, primeiro a gente fala o x, esse é o x, esse é o y, ok? E vértice, vocês sabem o que é, né? O vértice. E ponto de máxima igual a 1, ok? A parábola apresenta concavidade para baixo, vértice 1, 2 e ponto de mínimo igual a 1. A parábola apresenta concavidade para cima, vértice 1, 2 e ponto de máximo igual a 1. A parábola apresenta concavidade para baixo, vértice 1, 2 e ponto de máximo igual a 2. Então, vocês têm que marcar qual dessas alternativas é a verdadeira, ok? Marcar a informação correta a respeito desse gráfico, ok? Então, eu espero que vocês façam uma boa prova de matemática, certo? Das questões que precisam de conta, é interessante que vocês deixem a conta na prova, ok? Podem usar as costas da prova para fazer a conta, só que identifiquem as questões e deixem elas numa ordem que fique fácil para leitura, ok? Por quê? Se você marcar a alternativa correta, mas não tiver cálculo, eu tiro ponto. Se você fizer o cálculo e marcar uma alternativa errada, eu vou considerar mais do que você marcar sem deixar conta, certo? Então, deixem a continha na prova, porque a continha só ajuda, certo? E sem a conta, atrapalha. Aquelas que você não precisa fazer a continha para poder obter informação, como essa 3 ou a 4, certo? Só marcando, tá ok, beleza? Aí essas daqui não tem como eu ajudar se você marcar errado. Se errar, errou, ok? Mas elas estão bem facinhas, essas questões estão de presente. Agora vamos para a prova de inglês. A prova de inglês, certo? Também tem 10 questões de marcar, como prometido, e nós temos o seguinte, da primeira questão até a questão 5, vocês têm que fazer o quê? Completar a frase com um pronome, certo? Quais são os pronomes que nós temos? Em todas as alternativas até a 5 vão ser who, when, where and which, ok? E nós temos o seguinte, complete as sentenças, né? E aí nós temos the firefighter is someone, alguma coisa, puts fire away,
certo? Então, você tem que escolher o pronome correto. Lembrando que o pronome tem que se referir a alguém aqui, certo? Ele se refere a alguém. Então, tomem bastante cuidado. Só a 5 que vai ter alguma diferençazinha nos pronomes. Então, vocês prestem bastante atenção, ok? Na 6, nós temos o seguinte. Marque a alternativa que apresenta orações restritivas. Lembrando, as orações restritivas são aquelas orações que você precisa da oração completa para poder essa oração ter um sentido, certo? Senão, o sentido fica incompleto, certo? Então, prestem atenção nas orações e veja qual é a oração que, se você tirar a informação que acrescenta, se você tira a informação que acrescenta e a oração continua com sentido completo, aí, nesse caso, não é oração restritiva, certo? Aqui na 7 já é o contrário, eu peço as orações não restritivas. Isso significa o quê? Eu tenho duas expressões e uma não vai depender da outra, certo? Para ter o sentido completo. Se eu excluir toda uma oração restritiva, toda uma frase, quer dizer, a outra frase continua fazendo sentido, certo? Então, prestem atenção que a alternativa correta em cada uma dessas duas aqui apresenta uma peculiaridade. Se vocês observarem essa peculiaridade, vocês vão saber marcar qual a alternativa correta, ok? Na 8, na 9 e na 10, nós vamos ter 3 questões referentes a Zero and First Conditional. Então, Zero and First Conditional são os últimos assuntos da apostila. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão observar lá. E tudo que vocês precisam fazer é marcar, certo? A alternativa que apresenta a conjugação dos verbos corretos em cada um desses conditionals. Lembrando que o Zero Conditional só tem um tipo de conjugação de verbo. Já o First Conditional, ele pode ser expresso em alguns tempos verbais diferentes. Todos esses tempos verbais, eles estão expressos lá na apostila, nas últimas páginas. Prestem bastante atenção, é só você olhar o conteúdo. Zero and First Conditional, no final da apostila. Ok? Então, nós temos essa daqui, eu vou até... prestem bastante atenção que na hora de fazer a prova eu cometi um errinho. Se vocês prestarem atenção, a resposta está na cara aí. Essa daí descobriram no meio da prova, né? Nas demais, certo? Vocês prestem bastante atenção no tempo verbal, certo? Lembrando que o conditional é aquela oração que ela é subordinada e ela contém um se, certo? O conectivo dela é um se. Se acontecer tal coisa, acontece tal coisa. Ou se acontecer tal coisa, ou, desculpa, se acontece tal coisa se isso acontecer. Então, tem os tempos verbais corretos para cada uma dessas situações, ok? Talvez o tradutor não ajude muito, porque essas condições aqui são condições bem peculiares, certo? Tentar traduzir a frase ainda mais faltando lacunas não ajuda muito o tradutor, então prestem bastante atenção na regra, ok? Beleza, essa está sendo a nossa prova de inglês, também não está difícil, certo? Se vocês acompanharam o conteúdo direitinho, essa prova está fácil, beleza? E qualquer coisa, pessoal, vocês tentem pesquisar os conteúdos, certo? Esses conteúdos são os mesmos conteúdos da apostila. Vocês podem ir no índice da apostila, ver os grammars, certo? Não, nossa apostila não estava grammar, estava... agora fugiu o nome. Language Input, certo? Vocês vão nos Language Inputs, veem os nomes dos conteúdos, e aí vocês podem pesquisar à vontade, certo? Que vocês vão encontrar com facilidade como que responde a prova, beleza? Então, boa sorte, pessoal, e eu aguardo a prova de vocês. Valeu!